Boa noite a todos, queridos irmãos do Facebook. Nós estamos aqui, então, como de costume, toda segunda-feira, não é, para uma exposição doutrinária, né? Hoje com a nossa irmã Marisa Lopes, lá da Vinha de Luz Cachoeirinha, não é, Marisa? Isso mesmo. E também vice-presidente do CRE12, né? Nossa região aqui que une Alvorada, Viamão, Gravataí e Cachoeirinha. Hoje ela vai falar sobre o tema O Mandamento Maior, olha só. Ainda mais nesse dia em que os planetas se alinharam, não é? Que maravilha. É um acontecimento épico, não é? Porque o último alinhamento desses planetas, né, que segundo os estudiosos, deu origem à estrela de Belém, não é? Porque aumentou o brilho muito fortemente, né? Foi então o nascimento do Cristo, né? E nós estávamos comentando, certamente isso é um presságio bom, não é, do alinhamento dos campos gravitacionais para que os nossos irmãos e espíritos superiores possam reencarnar aqui na Terra nesse momento de transição planetária, não é? E esse planeta sim vai ser amor, vai ser fraternidade, com seres imperfeitos que somos, logicamente, não é? Mas vai ser um planeta de amor e de mais fraternidade, de menos crimes, né? Mas a gente não vai falar disso hoje, a gente vai falar, então, do tema da nossa irmã, não é o mandamento maior, e antes de iniciarmos, nós vamos fazer a nossa prece para nos conectarmos e deixarmos do lado de fora da nossa casa, do nosso coração, tudo que for contrário aos bons ensinamentos, à lei de amor. Então, convido os irmãos neste momento. Vamos pensar firmemente no Cristo, o Mestre Jesus. E Ele nos ouve, nos vê e nos ouve. E vamos dizer, Senhor, estamos aqui neste momento para compreender um pouco mais do seu Evangelho, dos seus ensinamentos, através dessa exposição que foi elaborada com tanto carinho pela nossa irmã, que possamos então abrir as portas do coração, os portais da alma para compreendermos e deixarmos a luz entrar em nós. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Então, como eu estava falando, meus queridos irmãos, hoje a nossa irmã Marisa Lopes, que preparou esse tema, o mandamento maior, não é? Que vai certamente falar da lei de amor, não é? E opa! Vai dar spoiler agora? Não sei de nada, tá? Mas vamos assistir, não é? E vamos vibrar juntos, né? Que é um momento grandioso esse em que a gente pode se renovar e se fortalecer. Marisa, fique à vontade. Obrigada, Sandro. Boa noite. Boa noite aos irmãos, amigos, né, que nos acompanham nas redes sociais. É uma alegria poder participar desse trabalho promovido pela nossa, né, UME Alvorada. Nós rogamos ao Mestre Jesus e aos benfeitores a paz e a inspiração para o nosso trabalho, né? Então, quando o Sandro, né, gentilmente me convidou para contribuir com esse trabalho, me disse que o tema era livre, eu fiquei pensando, né, nas diversas temáticas em destaque nos dias de hoje, né? Às vezes é mais difícil tu definir um tema, né? Mas aí, lembrando da proximidade do Natal, época em que todos nós estamos mais tocados pelo sacrifício, pelo devotamento e pelos exemplos do mestre Galileu, pensei que deveria aproveitar esses breves, mas preciosos momentos para falar do maior de todos os ensinamentos do Cristo. Dessa forma, tentar acender ou reacender a luz da esperança e da fraternidade nos nossos corações, já que muitos se encontram abatidos pelos reveses da vida terrena, né? As dificuldades que se apresentam para muitos de nós, né, tem tornado a caminhada, né,
a jornada mais difícil. Então o ano, voou, estamos na semana do Natal, data em que a comunidade cristã comemora o nascimento do espírito mais elevado que já encarnou na Terra. Natal é um tempo em que normalmente as pessoas se tornam mais sensíveis e mais solidárias às dificuldades e à dor alheia. Como sabemos também, a transição planetária, já iniciada há algum tempo, há de exigir de cada um de nós o testemunho da coragem, da fé e da lealdade ao Divino Mestre, o aniversariante da semana. Todos nós estamos sujeitos às vicissitudes da vida e por isso a misericórdia divina criou leis que nos convidam, ou por vezes nos obrigam, pela nossa rebeldia, à reflexão e ao trabalho íntimo da renovação. Nós sabemos que o Pai Maior, criou leis imutáveis e que essas leis regem as nossas existências, assim como regem todo o universo. E que nós precisamos, nos adaptarmos a essas leis, conhecermos essas leis para podermos, digamos assim, tirar o melhor proveito para o nosso crescimento espiritual. E se considerarmos o momento que nós estamos vivendo com a pandemia do novo coronavírus, essa lei, ela nos alerta sobre a fragilidade da vida material, quão frágil nós temos visto que são os nossos corpos físicos, a instabilidade do poder terrestre, como o Sandro falou no início, O poder que nós temos é um poder temporal, nós não sabemos até quando ele vai se sustentar, Também a fragilidade da ideologia humana e mais ainda, Essa lei, ela nos fala da necessidade de nos aproximarmos uns dos outros pelos laços da fraternidade, da solidariedade, da humildade, da empatia, da capacidade de renúncia e de doação. E por aí vai. Essa pandemia nos trouxe essa necessidade, Coisas que nós achávamos impossíveis de fazer, Nós vemos, através dos meios de comunicação, o mundo praticamente sofrendo o caos, por conta de um vírus, Um vírus que achou por bem nos recluir aos nossos lares, mas que, ao mesmo tempo, nos aproxima de muitos daqueles que nós, digamos, assumimos um compromisso de auxiliar na caminhada e que, por vezes, mesmo estando ao nosso lado, dentro dos nossos lares, nós acabamos por abandonar. Mas essa lição trazida pelo vírus não é novidade para nenhum de nós, Uma vez que há mais de 2000 anos, nós temos escutado falar desse sentimento, desse combustível divino, dessa ferramenta de transformação que engloba todas essas virtudes citadas agora há pouco, como a fraternidade, a solidariedade, a humildade, a empatia, a capacidade de renúncia, capacidade de se doar, de nos doarmos, Tudo isso não é novidade para nós já temos ouvido isso, há 2000 anos. E esse sentimento todo nada mais é que o amor, Como o Sandro falou, amar, amor, Nascendo em uma manjedoura, Jesus nos deu o exemplo maior da humildade, da submissão
e da fidelidade à tarefa que foi confiada a ele pelo Pai. Jesus também trouxe para a humanidade terrestre a lei de amor e todas as orientações espirituais necessárias à melhoria do homem através dos seus ensinamentos, mas ainda mais pelos seus exemplos. Jesus falou, Jesus exemplificou, Jesus vivenciou essa lei de amor. Mas a lei de amor, então, é o roteiro seguro para todos nós. E está resumida nesses 2 mandamentos. E daí nós trazemos o Evangelho, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então, Jesus nos ensina que o maior mandamento está em amar a Deus sobre todas as coisas, né? De toda a nossa alma, de todo o nosso pensamento, né? E aí ele traz também um segundo mandamento, que seria: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, nos versículos 37 a 40. Mas para cumprirmos o maior dos mandamentos de amar a Deus, meus irmãos, nós precisamos antes amar o nosso próximo, incondicionalmente. E isso significa ser solidário, ser caridoso, respeitoso, saber ouvir, saber calar, saber estender a mão e tentar ser cada dia melhor, tropeçando, levantando e muitas vezes caindo novamente, num esforço contínuo e pessoal de vencer as próprias iniquidades. E ali a gente destaca novamente, né? Esforço é pessoal, né? Nós somos responsáveis pela nossa jornada, pela nossa caminhada, né? Pelas nossas reflexões, pelas nossas palavras, né? Pelas nossas atitudes. E esse conjunto, né? É que vai determinar a nossa evolução espiritual, né? O quanto nós estamos realmente preocupados em nos elevarmos espiritualmente. Então, para que a gente possa, né, um dia, certamente nós vamos conseguir, né, porque faz parte da lei de progresso, amar a nosso Deus sobre todas as coisas, né, mas certamente nós ainda pouco conhecemos, pouco entendemos dessa lei de amor, desse sentimento, né, é o sentimento de amar. Então, nos parece mais fácil estarmos amando aqueles, né, como Jesus nos fala, o nosso próximo, né, antes de nós conseguirmos, né, realmente começarmos a entender e a amar ao nosso Deus maior, ao nosso Pai. Amar ao próximo como a si mesmo é fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Certamente os irmãos já ouviram sobre isso, né? Então, fazer aos outros o que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas será que nós estamos agindo dessa forma? Porque esse conceito, né, a gente conhece, esse conceito, né, de fazer aos outros o que a gente gostaria que fizesse para a gente já conhece, não é novidade, assim como a lei de amor, né? E será que nós estamos realmente levando em consideração, né, esse preceito? Será que nas nossas lutas diárias que ocorrem no lar, no trabalho, no mercado, né, no supermercado, por que não? No trânsito, na via pública,
será que nós temos exemplificado, ou pelo menos tentado exemplificar a lei de amor? Será, meus irmãos? E sabendo que, tendo conhecimento dessa lei, será que nós já estamos, né, preocupados em nos aprofundarmos, né, nesse conceito, né, nessas atitudes renovadoras, né, que o Mestre nos deixou, né, como exemplo, como legado? Isso fica aí para a reflexão de cada um, né? Mas nos parece que nós, enquanto humanidade, ainda estamos tendo dificuldade em praticar a lei de amor, uma vez que muitos, apesar de tudo o que nós estamos vendo e vivendo, né, ainda mantêm seus esforços na aquisição e no acúmulo tão somente dos bens materiais, na preservação única e exclusiva dos seus, seu marido, sua esposa, sua mãe, né, seus filhos, sua casa, seu emprego, seu carro, né? É aquele sentimento de posse que nós temos, né? De que tudo nos pertence, mas lembrando que nada realmente nos pertence, o controle que nós temos, né? Sobre tudo isso, ele é mínimo, porque tudo está nas mãos do Pai, que sabe o que é melhor para nós, né? Então, quando nós vemos, né, tantos irmãos nossos alheios às questões espirituais, né, e completamente focados nas questões materiais, né, em ter mais e mais para si e para os mais próximos, né, para os seus, né, ignorando completamente o convite do Mestre e às vezes até zombando daqueles que, já tocados pela mensagem divina, se esforçam em fazer a sua parte, mesmo que seja a passos de formiga, né? Muitos de nós já entendemos essa proposta, né? E temos investido algumas horas, né, em colaborar na tarefa da regeneração íntima e da regeneração daqueles que nos são mais próximos, né? Não necessariamente os nossos, né? O meu, né? Mas sim procurando colaborar aí numa extensão maior, né? Muitas vezes achamos demasiado difícil optar pelo caminho do trabalho no bem, né? Ficamos então inertes, deixando de aproveitar muitas das oportunidades que se apresentam na nossa jornada, e que poderiam sim fortalecer a nossa bagagem espiritual, né? Nós vemos a dificuldade alheia e continuamos na nossa zona de conforto, né? Muitos de nós já vão em busca da aflição alheia, né, para de alguma forma amenizar o sofrimento, né, do irmão. Mas a grande maioria, pelo que se observa, né, não tem essa preocupação, como se diz no popular, está preocupado único e exclusivamente com o seu umbigo, né? Não dedicando, não se preocupando em atenuar, em amenizar, né, a dor de mais ninguém. E aí, né, falando ali sobre essa dificuldade que nós temos de fazermos algo, né, para nos modificar, para auxiliar alguém nessas questões, a gente traz lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos superiores, poderia sempre, né, Kardec bem
criterioso, né? Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O que seria uma má inclinação, né? Para relacionarmos com o que nós estamos vendo, né? Seria justamente nós não cumprirmos, né, os nossos deveres de auxílio ao próximo, né? Mas nós temos uma má inclinação, por exemplo, ao invés de compartilharmos algumas horas, né, auxiliando alguma entidade aí social, ou algum irmão doente, ou, né, fazendo diversas tarefas, né, que nós poderíamos colaborar sem nenhum dispêndio econômico, né, mas único e exclusivamente com a nossa presença, né? Então, nós teríamos uma inclinação de, ao invés de fazer isso, né, de ficarmos em casa, olhando televisão, ou falando da vida alheia, né, ou preocupados com questões que não vão nos levar a nada. Seria uma má inclinação. Então, Kardec quer saber se haveria, né, como nós superarmos essa nossa dificuldade, né, essa nossa má tendência. E os espíritos respondem: sim, seria possível que nós, né, vencêssemos essas más tendências. E frequentemente, dizem eles, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, a espiritualidade benfeitora, na questão 909 do Livro dos Espíritos, né, nos chamando a atenção para essa nossa dificuldade, porque muitas vezes, né, o que nos falta é a vontade. Se nós movimentássemos, né, um pouquinho que fosse a nossa vontade, né, de fazer algo pelo próximo, né, como se diz popularmente, nós teríamos a assistência, né? Pelas nossas próprias forças nós já conseguiríamos e ainda teríamos a assistência dessa espiritualidade benfeitora, né? E como se diz no popular, o universo iria conspirar ao nosso favor, né? Então, além desse pequeno esforço que os espíritos benfeitores nos falam, né? Uma breve avaliação antes de determinadas atitudes também muito nos ajudaria a fazermos uma escolha mais caridosa ao invés de uma escolha egoísta. Porque quando, né, nós ficamos em casa, né, desperdiçando o nosso tempo, ao invés de fazermos algo, né, por alguém, nós estamos, né, exercendo o nosso egoísmo, né, uma das sagas da humanidade. E aí, se a gente pensasse nesse momento, né, será que eu gostaria que alguém me fizesse isso ou aquilo, né? Quer dizer, diante da possibilidade que eu estou tendo de fazer algo por alguém, né, se eu estivesse nessa dificuldade, será que eu gostaria que alguém me socorresse? Será que eu gostaria de receber ajuda, né? E certamente a nossa consciência rapidamente nos responderia que nós poderíamos fazer a coisa certa, né? Então, movimentar o nosso esforço, né, pelo trabalho no bem, né, e fazer essa reflexão, né, da validade, né, de se fazer uma coisa correta, ou talvez uma escolha que a gente esteja em dúvida, mas que a nossa tendência, né, seja para não tomar o caminho mais certo. Uma reflexão assim, certamente, né, nós receberíamos o alerta da nossa consciência, né, onde nós sabemos que é onde está escrita a lei de Deus. Então, na última reunião realizada com os apóstolos, imortalizada pela história, como a última ceia, pouco antes da crucificação, Jesus anuncia: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Se me conheceis, também conhecereis meu Pai. Isso foi dito, né, por João, no capítulo 14, versículos 6 a 7. Então, se Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ele mesmo, né, se denominou assim, como ignorar os seus ensinamentos, as suas recomendações e os seus exemplos? Porque ainda nos detemos em discussões infrutíferas, enquanto tantos irmãos nossos jazem abandonados econômica e moralmente? Por quê, meus irmãos? Né? Por que essa nossa dificuldade? Já que, né, nós já lembramos lá no início das nossas colocações, né, que todas essas recomendações de Jesus nós já somos conhecedores há mais de 2000 anos, né? Por que nós ainda agimos como se fôssemos surdos a a esse chamamento divino, né? Mais uma questão para nossa reflexão, né? Essa semana é uma semana de reflexão, não tem como a gente fugir disso, né? E é uma coisa muito boa, porque nós vamos tomando o conhecimento, né? Relembrando essas leis, Jesus trouxe, né? Depois, agora, a doutrina espírita vem nos explicar, né? Direitinho o que o mestre quis nos dizer, né? E nas suas parábolas, né? Então, para nós espíritas, essas questões, elas se ampliam muito mais pela possibilidade, né? De conhecermos as informações que nós recebemos através da espiritualidade benfeitora, né? Que responsável por esse consolador prometido por Jesus. Então, o mandamento maior, né, é amar a Deus sobre todas as coisas, mas nós só alcançaremos esse estágio amando incondicionalmente quem? O nosso próximo. Não tem outro caminho, né? Porque o trabalho que nós temos, né, enquanto reencarnados na Terra, é justamente a lei de convivência. E se nós vamos pensar no distanciamento social, o distanciamento social, é lá fora, não é dentro do nosso lar, né? Nós vamos iniciando esse trabalho dentro do nosso lar, né? Esse amar ao próximo, né? Mas quem é o nosso próximo, então? Se nós vamos precisar amar incondicionalmente o nosso próximo para podermos chegar ao estágio de amar a Deus, de amar ao Pai sobre todas as coisas, quem é o nosso próximo? Já pararam para pensar sobre isso? O nosso próximo é todo aquele que necessita de nós. Não interessa se a gente conhece, quanto tempo a gente conhece, se a gente gosta dele ou não gosta, se ele gosta da gente ou se ele não gosta, né? Nada importa. Porque quando Jesus falou do amor, não impôs condição alguma. Simplesmente nos recomendou amar, e nesse caso é amar obrando, trabalhando, servindo com Jesus, sem esperar agradecimento, sem esperar reconhecimento ou pagamento de qualquer ordem. É simplesmente servir com Jesus, né? Servir ao próximo, né? E Jesus fala toda vez, né, que fosse me visitar um doente, né, foi a mim que visitasse, quando desse comida, né, ou quando vestisse um necessitado, foi a mim que alimentasse, foi a mim que vestisse, né? Para que mais claro do que isso, né? Essas colocações de Jesus, né, são exemplos para que a gente
vivencie hoje, né? Já imediatamente. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, a gente está trazendo aqui uma citação, lá no item 4, né, capítulo 1, item 4, onde nós temos uma perfeita definição da missão de Jesus em nos preparar para a vida eterna. Né? Jesus veio para isso, né? Nos preparar para a vida eterna. Então, lá no item 4 do capítulo 1 diz assim, ó, o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Não. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua divina missão. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas do porvir, para a realização dos destinos humanos. E aí segue, né? Mas então, nesse pequeno trecho, né, nós observamos a missão do Mestre, a sua autoridade espiritual, né, o seu amor pela humanidade, já que veio passar por sofrimento, por humilhações que não precisava, mas por amor a nós, por amor à humanidade, né, ele veio e nos deixou um grande exemplo de humildade, um grande exemplo de amor, de fraternidade. Que nesse Natal nós possamos ampliar o nosso entendimento a respeito da lei de amor, que é a mais poderosa do universo, a única capaz de transformar os corações e instalar no orbe terrestre a paz e a fraternidade tão desejada por todos nós. Agradeço a oportunidade. O convite está feito. Cabe a nós todos aceitarmos. Obrigada. Muito obrigado, Marisa, por essas palavras, né, tão incentivadoras, não é? Todos nós precisamos compreender ainda o Evangelho aqui na Terra, né? O nosso mundo é uma escola, não é? E a gente está aqui para aprender. Muito obrigado, agradeço a Marisa, né? Agradeço a todo o pessoal do Facebook que está assistindo, o pessoal de Viamão, de Cachoeirinha, não é? De Gravataí. E vamos então fazer... Também agradeço, Sandro, viu? Muito, foi uma alegria poder estar aqui. Realmente tenho um carinho muito grande por Alvorada. O meu pai morou muitos anos aí, eu ia visitá-lo, então tenho realmente um carinho muito grande por essa cidade, além, né, de ter laços bem fortes aí com vocês, né, com as lideranças e com os trabalhadores aí de Alvorada, já há bastante tempo, né? Então, realmente, meu agradecimento. E só assim, lembrando, né, que para que a gente um dia, né, o mais rápido possível, digamos assim, que a gente possa realmente começar a colocar em prática esse amor verdadeiro, o primeiro passo é que a gente realmente possa conhecer essa lei, né? Então, a importância, né, de nós estarmos assistindo esses trabalhos, lendo o Evangelho e outras obras, né, subsidiárias, para que a gente possa, a partir do conhecimento, né, de desenvolver o nosso intelecto, fazer as nossas reflexões e começarmos a colocar isso em prática. Obrigada. Isso aí, muito obrigado, Marisa. E é uma época, como a Marisa estava falando, não é, de a gente abrir o coração, não é? E a Alvorada, né? Nós
Desejamos a todos os irmãos, né, muita saúde em primeiro lugar, muita paz, muita tranquilidade, muita força de vontade, não é, para vencer, como se diz, não é, os inimigos estão dentro de nós. E a gente deseja essa força para todos e para nós mesmos, né? Porque a gente que está aqui, a gente não é perfeito ainda. Não. A gente tem muito que caminhar ainda, não é? Isso. Nós somos tarefeiros. Também estamos sujeitos, né? Então, quando a gente vem falar aqui, não é porque a gente já venceu, não é? Essas pequenas batalhas aí, não. É porque a gente tem que vencer também, como todos. Isso aí. E eu convido os irmãos, então, a fazer a nossa prece. Lembrando que o Centro Espírita ele está de portas fechadas, mas Kardec nos trouxe lá na Gênese, capítulo 14, não é? Qual é o veículo de transmissão dos fluidos? É o espaço, é o fluido cósmico universal, é a vontade, o pensamento e a vontade. Então, meus irmãos, a gente está falando isso para que a gente saiba que sim, nós recebemos da espiritualidade maior, sim, o passe espiritual. Basta que criemos condições para que isso aconteça. Este momento que nós vivenciamos agora aqui, nessa meia horinha com a Marisa, é um dos momentos onde a gente se conecta com a espiritualidade maior. Também temos o Evangelho no Lar, quando nós nos reunimos uma vez por semana, não é? Nós acerenamos o coração, fazemos uma prece, pedindo assistência de Deus, de Jesus, do nosso jeito. E aí nós abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Que está aqui, ó. O Evangelho segundo o Espiritismo, e lemos um trechinho do Evangelho, um parágrafo, 2 frases, e a gente comenta com a família, ou sozinho, não é? Quem faz sozinho também, comenta aquele trecho, ou lê em voz alta, não é? E a gente fica refletindo sobre aquele trecho. Se a gente está acompanhado, a gente comenta, sem acusar ninguém, não é? É um comentário mesmo. Sim, bem fraterno. Exatamente, bem fraterno, e se tiver alguém de uma outra crença religiosa, fica com a gente também, ele vai trazer a visão dele, sim, pode trazer, e a gente vai escutar. Então, neste momento, nós estamos criando condições para receber dos planos superiores as energias revigorantes da alma, aquilo que a gente recebe lá dentro da casa espírita, que é o passe, lá naquela sala de passes, não é? Nós sim recebemos aqui também. Basta que a gente creia, basta que nós creiamos, melhor dizendo, que a gente crie condições, não é? Harmonia para que isso aconteça. E nós vamos receber. Não sou eu quem estou dizendo, é Kardec, são os espíritos superiores. Então, neste momento, nós vamos orar e vamos receber, quem quiser colocar o seu copo com água, não é, o seu litro, 1 litro, uma garrafa PET com água, não é? Ou simplesmente pedir para o mundo espiritual superior fluidificar na sua prece individual, fluidificar aquela bombona que está ali perto de água, ela vai ficar fluidificada, nós vamos receber sim. E eu convido os irmãos então para esse momento em que nós seremos abençoados pelo poder do Pai Maior, pelo Cristo, Senhor, Mestre Jesus. Aqui estamos, Senhor, depois deste banquete de luz, de ensinamentos, a respeito do seu Evangelho. Senhor, há 2000 anos atrás, o Senhor caminhou com os humildes, com os enfermos, os doentes do corpo e da alma, todos aqueles, mesmo os que tinham posses também, mas queriam escutar a sua palavra amiga. Então nós estamos aqui hoje, Senhor, para receber do Senhor, através dos nossos anjos da guarda, espíritos guias, anjos guardiões, como quer que chamemos eles, mas receber do mundo espiritual as energias de saúde,
de fortalecimento, de paz. Pedimos fortalecimento tão somente, Senhor, e tudo que for necessário a nós para vivermos aqui na Terra melhores, com mais confiança, lembrando da vida futura, que é lá que nós colheremos os resultados das nossas ações. Então, meus irmãos, neste momento, vamos visualizar o Cristo à nossa frente, com as mãos luminosas, que nem duas estrelas, que nem duas tochas, sobre nós, derramando luz sobre nós. E vamos fazer a nossa prece íntima por breves segundos, no silêncio dos nossos pensamentos. Oremos, irmãos, pedindo a Jesus e ao mundo espiritual tudo o que for necessário. Obrigado, Senhor, por esta luz. Obrigado aos irmãos, amigos da espiritualidade maior, que nos cuidam, que nos acompanham. Muito obrigado por esta luz. E pedimos neste momento pelo planeta inteiro, onde ocorre essa transformação chamada de transição planetária, onde todas as religiões de alguma maneira disseram que alguma coisa ia acontecer. Nós sabemos, Senhor, que não estamos à deriva, que os momentos de provação são para a nossa evolução, os momentos de dor, de enfermidade, que não estamos abandonados, mas que cada um de nós, na depressão, na enfermidade do corpo, estamos travando uma luta evolutiva, um desafio evolutivo. Entregamos nossas vidas em suas mãos, Senhor. Entregamos as vidas da humanidade nas manifestações a favor da igualdade, nas manifestações nas ruas, que haja paz, Senhor. Como o nosso querido Mahatma Gandhi nos ensinou, reivindicar com a paz, para que não haja mais guerras, duelos, mas sim, Senhor, fraternidade, e que possamos ser fortalecidos dentro dos nossos lares, com a certeza de que o Cristo adentra os nossos lares neste momento, colocando a sua mão em cada um daqueles que lá se encontra. Filhos, pais, companheiros e companheiras, avós, os mais velhos aos mais jovens. O nosso lar, neste momento, recebe a luz que vem do alto, dissolvendo energias prejudiciais. E agradecemos a Deus, ao Senhor, Criador de todas as coisas, Criador das estrelas, do sol, do céu azul, das tempestades que limpam o ar. E agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na vida material, que possamos aproveitar essa chance, Senhor. Obrigado pela grandiosidade do universo, pela sua bondade, Senhor, pelo seu amor, pela sua perfeição. E que assim seja. Obrigado, irmãos. Tenham uma boa semana com muita saúde em seus lares, com muita energia, um bom Natal de felicidade, de esperança para todos nós. Obrigado, Marisa, por tudo. Que assim seja. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada.